Olá, viajantes, tudo bem? Gostariam de escutar uma história? Uma história a favor da abolição da pena de morte. O último dia de um condenado, do autor francês Victor Hugo. Ele era poeta, dramaturgo, ensaísta, romancista e ativista dos direitos humanos. Um pouquinho de tudo. Ele foi um baita de um prodígio no início da carreira. Ele ganhou vários prêmios pelos poemas que ele fez. Ele ficou bastante famoso por escrever Por Conta de Notre Dame e Os Miseráveis, que está no cânone universal de melhores livros do mundo, basicamente. Bem pouquinha coisa. Além de ser bastante conhecido por esses romances, ele escreveu O Último Dia de um Condenado, que, como eu falei no início, ele é a favor da abolição da pena de morte. Falando brevemente um pouquinho da biografia do Victor Hugo, ele já era um baita de um prodígio desde a infância. Ele ganhou vários prêmios com os poemas que ele fez. Os primeiros romances dele não teve muito sucesso. Acho que eles eram até meio polêmicos, principalmente esse daqui. Depois eu vou comentar como as pessoas não gostaram desse daqui. Mas os primeiros não fizeram tanto sucesso. O primeiro grande sucesso dele foi o Por Conta de Notre Dame, romance histórico e maiores romances da França também. Ele fez grande sucesso com um dos maiores nomes franceses nessa época. Só que depois de escrever Os Miseráveis, depois de escrever Os Trabalhadores do Mar, ele não teve tanto sucesso assim. Ele acabou sendo passado por outras pessoas da próxima geração, vamos dizer assim. Eu achei um detalhe engraçadinho quando eu estava lendo a biografia dele, que me lembrou aquela frase de que um artista ele não pode ser uma pessoa honrada, e que, resumidamente, ele tinha se casado, a esposa dele teve alguns filhos, e daí ela falou: eu estou cansada de ter filhos, você pode agora sair por aí e ficar com quem você quiser, só não me engravide de novo. Ele realmente foi. E teve várias amantes, teve várias coisinhas, mas a esposa dele também. A esposa dele também acabou ficando com um amigo dele. Tudo isso enquanto eles ainda estavam casados. Então, é interessante. Foi uma pessoa com uma vida um pouquinho interessante. Os pais dele também, mencionando brevemente que os pais dele eles eram de lados políticos totalmente opostos, brigavam bastante por causa disso. Tanto que o Victor Hugo ele foi educado em casa, ele acabou pegando bastante da visão política da mãe dele, só que quando ele cresceu ele acabou desenvolvendo a própria. Acho que normalmente isso acontece bastante, mas enfim. É basicamente isso que eu tenho para mencionar sobre o Victor Hugo. Mas agora falar sobre esse livrinho aqui. A gente já inicia com uma baita de um prefácio da primeira edição, que já menciona aqui: há duas maneiras de entender a existência desse livro. Ou existiu de fato um maço de papéis amarelos desiguais entre os quais foram encontrados, um por um, os últimos pensamentos de um miserável, ou existiu um homem, um sonhador, ocupado em observar a natureza em proveito da arte, um filósofo, um poeta, quem sabe? Para quem tal ideia foi uma fantasia, que ele teve, ou na verdade foi tido por ela, e só conseguiu se livrar dela ao lançá-la num livro. Entre essas duas explicações, o leitor pode escolher aquela que preferir. Baita aí, ó. Massa. Depois disso a gente vai ter outro prefácio que é da quarta edição. Dessa vez ele vem no formato de uma peça, chamada Uma Comédia sobre uma Tragédia. Aqui a gente vai notar que todos os personagens são basicamente da alta sociedade, é só a elite, burgueses, só os top, madame, cavaleiro, tem um poeta, tem um filósofo, tem os burgueses aqui, um senhor gordo, um senhor magro. E é praticamente uma sátira que ele vai estar fazendo sobre a recepção que o livro teve, o escândalo que ele fez no início. No iníciozinho dessa peçazinha já vai ter o poeta recitando o poema dele. Só que mais tarde vão chegar outras pessoas que vão mencionar o escândalo que essa obra está fazendo. E ele basicamente vai estar mencionando, né, como que ela foi recebida, porque ninguém gostou. Principalmente as pessoas mais de cima. Ninguém gostou, acharam um horror, acharam um escândalo. Como é que alguém tá escrevendo essas coisas? Como é que alguém tá fazendo as pessoas sentirem dor física ao ler esse livro sobre o sofrimento que alguém condenado à morte está passando? Como é que ele pode... Essa frase eu acho engraçada. Como é que ele pode fazer as pessoas pensarem? Como é que ele pode fazer as pessoas pensarem nessas questões? Antes a gente cortava uma cabeça ou outra aqui e ali, uma vez por semana, duas no máximo. Ninguém ligava, era só um entretenimento básico. Agora ele tá fazendo as pessoas pensarem. Como assim ele tá fazendo as pessoas pensarem?
Então, acho essa parte engraçada. Ele estava manipulando as massas para abolirem a pena de morte. É isso. Enfim, a gente já vai ver aqui bastante como os pessoais de cima não gostaram, como eles não queriam a abolição da pena de morte, como a pena de morte era quase como um negócio, vamos dizer assim, porque existia... eu não vou saber de tudo como é que era exatamente, mas se alguém era condenado à morte, a pessoa tinha que pagar por causa disso. Tinha que basicamente alugar a praça pública lá, alugar a guilhotina, alugar o executor. Tinha bastante pagamentos envolvidos, então era quase um negócio, realmente dava dinheiro matar pessoas. Então estragaria com esse negócio, estragaria também o entretenimento das pessoas. Acho meio. Como é que é aquela questão de que conforme a sociedade vai evoluindo, ela vai percebendo que os costumes do passado é mais bárbaro, conforme a sociedade... basicamente isso. Conforme a sociedade vai evoluindo, os costumes passados vão se tornando mais bárbaros, vão percebendo como que as coisas estavam ruins antigamente. Então, é isso que o Victor Hugo vai bastante mencionar, de como não precisava mais executar pessoas desde a Revolução Francesa, né? Infelizmente, demorou um pouquinho mais de um século para terminarem as execuções. Hoje em dia ainda existe pena de morte, ainda existe bastante discussão sobre pena de morte, se ela vale ou não para tal preso ou não. Eu não vou me aprofundar muito, porque daí eu não vou estar sabendo dizer muitas coisas. Mas eu acho que esse livro é importante ainda para mencionar essas questões, né? Do que vale ou do que não vale. Principalmente porque o fato desse prefácio se chamar Uma Comédia sobre uma Tragédia é exatamente o que eles queriam fazer. Eles queriam que as pessoas não pensassem, eles queriam que as pessoas romantizassem a tragédia. Isso vale bastante mencionar. Como nesse livro, o condenado à morte, ele não tem nome, ele não tem uma história. Quando é mencionada a história dele, fala ali que ela foi perdida, que ele não tem uma história, não é mencionado nada. Então ele não tem nome, ele não tem passado, não tem história. Não tem o crime que ele fez. Todo mundo queria que tivesse alguma coisa. Então estava mencionando de outras pessoas que foram executadas e que, por exemplo, estavam sendo executadas sorrindo. Estavam ali na hora de pegar a guilhotina, tá falando: doutor, eu tô com uma pequena dorzinha aqui no pescoço, será que você pode me ajudar? E daí pá. Enfim, estavam querendo que fizesse uma comédia, estavam querendo que o preso fosse alguém famoso, fosse alguém com motivos nobres para estar lá, que ele não tivesse medo de morrer, que ele morresse pelos próprios ideais, vamos dizer assim. Mas na realidade não é assim. Isso 99% dos casos que alguém vai ser executado vai ser alguém como esse cara. Então, isso já é, sei lá, eu tô falando sobre tudo isso, isso é só um prefácio. A gente nem iniciou a história ainda. Enfim, tava mencionando de como esse livro pode fazer alguém sofrer, de como o livro não é para fazer isso. Livros eram para ser entretenimento, vamos dizer assim. E vem aquele caso dos 3 tipos de arte. A gente tem o belo, o sublime e o grotesco. O belo é basicamente qualquer tipo de arte que tu só ache bonito, não tem um significado por trás. E é basicamente esse tipo de arte que eles queriam. Não queriam nada que provocasse sentimentos na pessoa. O Victor Hugo ele vai ter um ensaio sobre esse tipo de artes e de como o sublime e o grotesco são um lado da mesma moeda. Isso aí eu também não vou saber muito bem dizer muita coisa sobre. Sei que o sublime evoca bastante sentimentos e o grotesco evoca também bastante sentimentos. Mas vai ter aquele negócio de que a arte ela foi feita para perturbar. Ela foi feita para perturbar o... Como é que era mesmo? Frase. A arte foi feita para acalmar o perturbado e perturbar o calmo. Era alguma coisa assim a frase. Lembra bastante desses negócios, né? As pessoas só querem ver coisas bonitas, elas não querem pensar, não querem refletir sobre o que elas estão vendo. Então, livros como esses são bastante importantes. Tanto que até um dos prefácios do Victor Hugo ele vai mencionar como ele queria que em algum momento algum juiz lesse esse livro para poder ajudar no julgamento. Porque meio que ele tá olhando com justiça, já que, como eu mencionei, né, não tem nome, não tem crime. Ele só tá vendo o sofrimento de alguém que foi condenado à morte. Então, isso pode pesar um pouquinho na consciência de alguém que já jogou outra pessoa pra morte. Mas beleza. Como eu mencionei antes, esse livro Calador Física, eu já estava preparado. Eu li Morte de Ivan Illich e eu tive um sentimento um pouquinho parecido quando eu estava lendo Morte de Ivan Illich, quando ele morreu. Porque quando deu que ele ia ser executado amanhã, o condenado, eu tava suando frio.
Eu tava suando frio, eu fiquei nervoso, eu me botei no lugar dele e realmente a pressão psicológica de tu pensar, eu só vou ter amanhã pra viver e do nada só escuridão, o que que tem do outro lado? Eu tava suando frio, eu fiquei nervoso, eu tava no mesmo lado desse cara, eu tava, caramba, a gente vai morrer amanhã? Como assim, meu Deus? Bastante, ele vai mostrar a degradação moral e psicológica de alguém que é condenado à morte. E realmente, como eu me botei no lugar do condenado, é tenso, é complicado. Então beleza, a gente vai começar a história com o julgamento dele. Ele vai tá conversando com o advogado dele, onde por sorte ele não vai ser condenado à morte, ele vai ser condenado aos trabalhos forçados, que daí o condenado vai responder que ele prefere a morte do que os trabalhos forçados. Ele justamente vai receber a morte. Mais tarde ele vai ter a degradação moral, ele vai estar falando, eu preferia muito mais trabalhar até morrer do que a morte. E, né, os valores morais vão se subjugando conforme o tempo vai passando. Vai ter bastante tensão, vai ter bastante. Ele quer fugir, pensa em várias tentativas de fugir, mas simplesmente nada dá certo, as coisas não alinham para ele conseguir fugir. E é tenso. Vai ter uma crítica a todo o sistema penitenciário da época. Não apenas a pena de morte, vai ter também como os presos eles eram tratados, como basicamente só tinha uma cama de feno, era quase dormir no chão, eles só tinham uma gororoba para comer por dia. Também vai mencionar um pouquinho sobre os trabalhadores forçados, como todo negócio era um espetáculo, como as pessoas iam ver. Quando os trabalhadores forçados eles vão para onde eles têm que ir trabalhar, normalmente é as galés, se eu não me engano, sempre vai ter um momento que eles vão sair da prisão alinhados e vai ter o acorrentamento, onde eles vão em dupla, ser acorrentado pelos pés, e vai ter o colar de ferro aqui grudado neles, no pescoço deles. Nessa parte do colar de ferro que é bastante tensa, porque eles são muito largos, eles precisam se ajeitar ao pescoço da pessoa. Então aí eles trazem ferreiros que vão martelar esse negócio para ficar certinho no pescoço da pessoa. E daí o problema, que é bastante tenso, é que se a pessoa se movimentar nesse momento, ela precisa ficar extremamente parada, mas se movimentar pode acabar com a cabeça esmagada, resumidamente. Terminar com a pena muito mais cedo. Isso tudo, para quem tá vendo de fora, é um espetáculo. Isso é loucura, vendo do ponto de vista de hoje, mas antigamente era um espetáculo. As mortes, as execuções, praça pública também. É loucura. Ok, seguindo com os sofrimentos do nosso condenado, ele até vai mencionar de como ele fez o testamento dele, de como ele tá deixando o pouquinho que sobra pra mãe, pra esposa, pra filha. Ele era um pai, ele tinha uma filhinha. Pelo menos ele tava feliz de que a mãe dele já era doente, então, sabendo da notícia de que ele ia ser executado, ela provavelmente também iria junto, que a esposa também era meio doente, então ou ela iria junto também, ou ficaria doente, ficaria paralisada pra sempre, vamos dizer assim. O único que ele tava realmente preocupado era com a filhinha dele. Que no final, talvez não ia ter ninguém pra ficar com ela. Essa parte do testamento aí que também, né, a gente vai aprender que ele tinha que pagar pela própria execução. Caramba, isso... Além de quererem me matar, sou eu que tenho que pagar pra minha morte. Isso... tem isso. Ok, vamos ter bastante sofrimentos, vamos ter bastante reflexões. Não reflexões, ele basicamente vai estar escrevendo o dia a dia de como ele tá com medo de quando ele vai ser executado, quando vai ser, né? Porque no início dão 6 semanas pra ele fica até doente quando ele... Na parte dos trabalhadores forçados, eles acabam vendo que ele tá vendo de uma janela, apontando pra ele, e todo mundo começa a rir na direção dele porque ele vai ser o executado. E isso é um entretenimento muito maior do que os trabalhadores forçados. São muito caras só desmaia de tão nervoso que ele ficou. Mas realmente, acho que eu também desmaiaria na sua situação, porque, caramba. Semana vai, semana vem, ele acaba tendo sonhos meio esquisitos, que eu acho interessante como esses sonhos eles são do próprio diário do Victor Hugo. Tem uma lembrança que é uma lembrança do Victor Hugo, que é do diário dele, como um dia ele estava passando pela praça, ele acabou enxergando uma execução, acabou percebendo quão terrível era isso.
Mas beleza, finalmente chega o dia que ele vai ser executado. E nesse momento que eu comecei a suar frio, nesse momento que eu comecei realmente a ficar tenso. Quando no último dia, então daí tu é levado pra prisão mais próxima. É mais ou menos isso. No último dia tu é levado pra prisão mais próxima pra depois, quando chegar o horário, tu só vai na praça pública pra ser executado. Se eu não me engano era isso. No meio do caminho ele acaba encontrando um outro senhorzinho. Esse senhor, ele tá preso por ser um forçado, mas é por... Como é que era mesmo? Ele era um ex-forçado, mas ele acabou cometendo tantos crimes que agora ele ia ser executado daqui a 6 semanas. Então tava meio que um paralelo entre os dois. Que agora a cela que ele tava ia ser daquele senhor. O senhorzinho ele acaba fazendo um pouquinho de conversa, ele acaba contando a história dele. E aqui a gente também vai ter uma crítica sobre os trabalhadores forçados, porque ele vai contar de como quando tu é trabalhador forçado, você basicamente vai trabalhar 12 horas por dia, pelo menos 7 dias na semana, sem descanso. Então ou tu trabalha até morrer, ou tu trabalha até terminar a tua pena. E tu ganha bem pouquinho de dinheiro nesse tempo. Vamos dizer assim que o trabalho forçado ali ele saiu com R$100 no final de 17 anos. Então, Então, o senhor ele acabou servindo a sua pena, ele acabou sendo libertado. Quando tu é ex-trabalhador forçado, você ganha um documentozinho amarelo, que vai estar basicamente dizendo, né, que tu é um ex-forçado. Em qualquer cidade que tu for, se tu for morar nessa cidade, tu é obrigado a cada semana mostrar pro prefeito da cidade esse teu documento. E, resumidamente, tu não consegue nada na tua vida, porque todo mundo não gosta nem de chegar perto de um trabalhador forçado. O ex-trabalhador forçado não consegue emprego, não consegue nenhuma estadia direito. No final, o cara ele acabou gastando todo o dinheiro que ele tinha e ou ele morreu de fome, ou ele voltava para a vida do crime para poder sobreviver. E é exatamente isso que ele fez. Ele acabou se juntando com uma gangue e ele acabou fazendo crimes muito piores do que o que ele tinha feito antes. O que eu esqueci de mencionar também é que o primeiro crime da vida dele foi roubar pão para poder sobreviver. Que a gente vai ter um contraste com o Jean Valjean dos Miseráveis, que ele também roubou pão para poder sobreviver e acabou sendo preso por muitos anos. Ele é muito forçado também e acaba tendo todo esse preconceito onde ele não consegue voltar à sociedade. É uma frasezinha de que a sociedade ela condena, mas ela não reintegra. Ela simplesmente quer que os presos eles apenas sumam, eles nunca mais vão voltar para a sociedade. Eles não têm uma reintegração. Eles não têm uma reintegração. Vou só falar isso. Só sei falar palavras bonitas, eu não sei. Eu não sei aprofundar muito bem. Enfim, o dinheiro do senhor ele acaba se juntando a uma outra gangue, eles acabam fazendo crimes muito piores do que ele tinha feito antes, que daí vai envolver assassinato, vai envolver latrocínio, esse tipo de coisa, e aí que ele é preso mais uma vez e ele é condenado à morte. Mas enfim, a gente tem toda uma crítica ao todo o sistema penitenciário de como ele era antigamente. Como eu já mencionei antes também, de que isso também pode ser uma crítica ao sistema de como ele é hoje. Esse livro ele tem 2 séculos quase, mas ele ainda continua sendo um pouquinho atual. Depois disso, a gente vai ter o único momento que, em todo esse momento de tensão, durante o livro inteiro, a gente tem um único momento que é engraçado, que eu achei, que é muito aleatório do nada. Quando vai ter a troca de guardas, do nada chega um guarda, esperando... E aí, cara, então, deixa eu te contar aqui a minha história. Eu adoro apostar, sabe? Eu gosto muito de apostar, mas eu acabei perdendo bastante dinheiro com isso. Então, eu ouvi uma história assim, que é mais ou menos assim. Os condenados à morte, eles sempre ganham na roleta no último dia. Não é na roleta. Eu esqueci o nome. Eu errei, não é na roleta, é na loteria. Tá, então, cara, eu escutei assim que os condenados à morte, sempre que eles apostam na loteria, eles ganham no dia seguinte. Então é assim, cara, tu vai ser executado, daí no dia seguinte tu vem me visitar e me dá os números da loteria. Pode ser? Pode ser? Seja camarada? Eu não tenho medo de assombração não, cara, pode vir visitar até hoje à noite, se tu quiser. Do nada, essa parte. O cara querendo ganhar na loteria em cima do cara que vai ser executado. Eu acho engraçado. Pelo menos eu ri no único momento desse livro inteiro, que é só miséria.
Enfim, o condenado até tenta enganar, falando que ele vai dar os números agora, se o cara liberasse ele. Mas daí o guarda só fala, mas tu ainda não morreu, cara, então fica aí. Enfim, depois disso já não tem mais salvação, ele tenta de tudo. Antes de ser executado, ele pede mais 5 minutos. Tem um negócio que acho que é indulto o nome, eu não lembro, que ele tava querendo, que é basicamente o perdão real. Se ele recebesse o perdão do rei, ele não era mais executado. E até o último momento ele estava querendo isso. Ele pediu só mais 5 minutos, mais 5 minutos antes de ser executado. Infelizmente não tem milagre, não tem salvação nesse momento. E a última coisa que está escrita no livro é exatamente 4 horas. Que é o horário da execução dele. Não sei se vai dar para ler ali. Mas 4 horas é o horário da execução dele. E daí acaba. Gostaria de mencionar também como esse livro é escrito pelo próprio condenado. Mas acho que isso está meio óbvio com o prefácio que eu li, né? Ele é escrito pelo próprio condenado, mas acho que essa parte final não teria tempo dele escrever, então acho que só o último capítulo que é meio estranho. Mas, enfim. Esse foi A Última Morte de um Condenado. Para dar uma nota, seria uma nota 10. Ele é uma baita leitura, mas ele é uma leitura meio pesada, como mencionei, eu fui frio lendo esse negócio. Então, tem que estar preparado mentalmente para sofrer no lugar de um condenado junto com ele. Assim, tu até acaba ganhando um pouquinho de sei lá, classe social. Você acaba desenvolvendo um pouquinho de pensamento crítico e pensando, né, de como o sistema carcerário é no geral, o sistema penitenciário é no geral, tanto quanto antigamente, quanto hoje em dia, como é que está. Se houve melhoras, se não houve melhoras, cada país tem o seu sistema penitenciário, então acho que o da França deve estar muito melhor hoje do que o do Brasil. Enfim. Dá para fazer baita reflexões, é um grande clássico, é um grande livro, eu recomendo bastante lerem quando tiverem um pouco mais de maturidade. É uma leitura pesada, uma leitura meio complicada, mas vale muito a pena. Depois disso, eu ainda vou estar lendo outros livros do Victor Hugo. Eu tenho Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame e Os Trabalhadores do Mar para ler sobre ele. Isso é meio que uma trilogia onde Victor Hugo ele queria fazer os 3 problemas que o homem enfrenta, que seria o homem e a religião, que seria do Corcunda de Notre Dame, o homem e a sociedade, os miseráveis, e o homem e a natureza, os trabalhadores do mar. Tem também, esqueci de mencionar, obviamente, né, o filme da Disney do Corcunda de Notre Dame. Eu nunca assisti, então talvez eu dê uma olhada quando eu for ler esse livro. Essas leituras provavelmente vão demorar ainda, porque todos esses 3 livros são bem grandes. Então, vão demorar ainda um pouquinho, mas a gente se vê no outro dia. O que eu estou lendo tá ali. Então, se quiserem spoilers, eu tenho um livrozinho que também vai falar um pouquinho de críticas sociais muito interessantes, e também é um livro francês. Então, a gente se vê por aí. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, escrever, comentar alguma coisinha, comentar algum feedback, comentar se você já leu ou não esse livro, se está interessado em ler, se teve reflexões diferentes. Se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, eles saem a cada 2 semanas mais ou menos. E é isso aí. Valeu, falou, até mais, se cuidem. Falou! Bem, esqueci de mencionar de como a minha edição é a edição da Antofágica. Hoje em dia existem várias edições no mercado, a minha é da Antofágica, porque, como sempre, é mais barato, é mais de boa comprar elas. Eu já mencionei de como eu gosto de como elas são pequenininhas e são bem portáteis. A letra ela acaba não sendo tão pequena e acaba sendo uma leitura que é bem fácil. Assim como também no final dos livros sempre vai ter, eu encontrar aqui, sempre vai ter um QR Code com textos extras. E no caso desse aqui é muito mais interessante porque tem um texto extra escrito pelo próprio Victor Hugo sobre o que ele achava do Último Dia de um Condenado e coisas sobre a sociedade. Acabei não lendo porque eu sou preguiçoso e o texto é gigante, mas eu acho que é bem interessante dar uma lida. E é isso aí.